Queridos, sejam muito bem-vindos novamente à live do cafezinho. Só para não perder aqui o costume. Hoje é a live 09 e a gente vai conversar sobre o básico que você precisa saber sobre microbiota intestinal. Tá, pessoal? Mas antes eu quero dar um aviso rapidinho aqui, gente. Eu tô pegando todas essas lives, ó, a Rosana entrando, bom dia, a Cris. Eu tô pegando todas as lives do Fabrício aí, bom dia. Que eu tô gravando aqui, pessoal, e tô colocando lá no YouTube, tá? O Instagram ele é uma excelente ferramenta da gente estar divulgando aqui os nossos conteúdos, o nosso trabalho, seja lá o que for. Mas o tempo de vida útil aqui dos conteúdos desta rede social, ela não é das melhores, entende? Ela morre muito rápido. Em 24 horas, literalmente, os conteúdos aqui eles param de ser entregues, né? Mais ou menos assim. Já no YouTube, a vida útil dos conteúdos ele tende a ser mais duradouro. Então isso vale até para você que é produtor de conteúdo, seja lá qual for a tua profissão, né? Que normalmente aparecem mais nutricionistas. Mas, cara, vale a pena tu apostar aqui no Instagram, sim, né? Para você, enfim, fazer teu trabalho. Mas na medida do possível, dentro das tuas possibilidades, vai também lá pro YouTube, certo? Porque lá, repito, o tempo de vida útil da tua produção de conteúdo, das coisas que tu grava, tende a ser mais duradouro, ele vai entregar mais no longo prazo. Diferente daqui, entende? Então vamos lá, galera. Quando a gente fala microbiota intestinal, aparentemente, parece algo muito abstrato, né? Muito distante. Algo que de primeiro também não gera tanto interesse assim. O que é que eu tenho a ver com esta coisa, microbiota intestinal, tá? Então a ideia de hoje é exatamente simplificar isso para você. A gente vai falar sobre vários temas, por exemplo, suplementação de probiótico, suplementação de fibras pré-bióticas, simbióticos. Então, para vocês entenderem isso aqui lá na frente, primeiramente é interessante ver essa live antes para vocês terem acesso ao básico que você precisa saber, né? A ideia é exatamente essa, é te dar este conhecimento para que você tome consciência do que é isso e, consequentemente, tomando consciência, isso leve a alguma mudança no teu comportamento, ou seja, você leve isso aqui para a tua prática, né? Entenda a importância disso. Geralmente nós seres humanos a gente muda, né, o nosso comportamento a partir de convicções, observe bem, né? A gente acha que não, mas, cara, são as ideias que nos movem de alguma forma, certo? Então é exatamente para que você pegue esse conhecimento, aumente teu nível de consciência e, consequentemente, você mude o teu comportamento através de ações práticas, tá? E lembrando que o foco principal daqui é exatamente a gente conversar sobre a saúde do teu intestino, né? É óbvio que a gente conversa aqui sobre uma coisa ou outra, live é assim mesmo, não dá pra fazer um conteúdo todo retilíneo. A gente vem aqui, aí volta, aí vai ali, aí pega outra via que eu nem tava pensando em falar aqui, as coisas vão simplesmente acontecendo. Mas, cara, o primeiro ponto que você precisa saber sobre microbiota intestinal, repito, vamos simplificar esse negócio. Tá? Primeira coisa, cara, o teu intestino ele é como um grande condomínio. Você é um grande anfitrião e hospeda uma carrada de gente. Obviamente não são pessoas, né? Mas são micro-organismos, por isso que a gente chama de microbiota. Microbiota é exatamente a coletividade desses micro-organismos, dentre eles as bactérias intestinais. Então é aquela velha história, né? Você dá para elas um lugar para elas morarem, dá para elas alimento, né, quando você come, e elas vão, não se preocupe que elas vão pagar este aluguel, não é nada de graça, tá certo? A gente vai falar já sobre isso. Então existe uma verdadeira relação, pessoal, que a gente chama de simbiose, alguns chamam, relação comensal, onde você as ajuda e elas também vão te recompensar por esta ajuda. Cara, quando tu come fibra, por exemplo, a gente vai fazer uma live só sobre os tipos de fibras diferentes. O Eduardo, bom dia. A gente vai fazer uma live só sobre diferentes tipos de fibras. Mas, cara, tu come fibra, no final das contas, não é pra ti. Tu come fibra pra tua microbiota intestinal. E, consequentemente, é ela que vai se alimentar dessa fibra, mas ela te recompensa liberando uma série de substâncias que vão conferir saúde para o teu intestino, entendeu?
Então olha só que interessante, é por isso que a gente vem falando aqui há muito tempo, como comida de verdade. Dentre eles, alimentos que tenham fibras, galera. É óbvio que haverão restrições. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável vão ter que evitar certos tipos de fibras, mas outras vocês podem comer. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal, né, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, em determinado momento da atividade da doença, vão sim precisar restringir algumas fibras, mas outras possivelmente, plenamente, né, você pode comer, entende? Então não dá para não fazer isto, né, não incluir alimentos que tenham fibras na tua dieta, enfim, no teu planejamento, enfim, na tua vida, certo? Vai fazer um bem danado pro teu intestino, cara, é sério, acredite em mim, e aos poucos a gente vai conversando sobre isso. Então existe essa relação de troca onde você é esse anfitrião, e cara, você tem que cuidar muito bem dessa tua microbiota intestinal, certo? Porque, repito, né, elas te recompensam. Se você cuidar bem delas, se você alimentar elas normalmente, né, de forma correta, digamos assim, elas vão te recompensar. Entende? E a gente vai falar sobre isso. Outra coisa importante também, pessoal, imagina que o teu intestino ele deveria ser como uma mata muito bem diversificada. Imagina aquela mata, bota aí agora no teu imaginário a ideia de que, imagina aí uma mata com fauna extremamente diversa, né? Com fauna cheia de animais diferentes, cheio de plantas nativas de espécies diferentes. Teu intestino deveria ser desta forma, certo? Não o contrário. Então, aparentemente, a gente parece que precisa de uma proporção adequada e de uma qualidade adequada dessas bactérias, né, dessa microbiota intestinal, para conferir saúde para ti, para o teu intestino, certo? E aí vem outro ponto da questão, que é exatamente, pessoal, aparentemente, existe um termo chamado de eubiose, que é exatamente quando essas bactérias estão nessa quantidade em proporção e em qualidades corretas. Esse termo usar corretos é difícil, né? Mas enfim. Então a gente chama assim, esse indivíduo está em estado de eubiose, ou seja, está tudo ok, o intestino dele provavelmente é saudável, porque a saúde do teu intestino ela depende diretamente também da saúde da tua microbiota intestinal, direta ou indiretamente, certo? A partir do momento que ocorre um desequilíbrio nessa diversidade, nesta proporção, nesta qualidade da microbiota intestinal, a gente chama isso de disbiose intestinal. Provavelmente vocês já devem ter escutado este termo aí em algum lugar. Eu percebo que hoje as pessoas estão banalizando demais esse termo. Tudo agora é disbiose. Não dá para você simplesmente falar que um sujeito tem disbiose simplesmente por sintomas que ele sente. Também as coisas não funcionam desta forma, tá? Mas é real. E o mais interessante, pessoal, é que várias doenças crônicas, incluindo até as autoimunes, elas estão associadas, direta ou indiretamente, com o nível de disbiose. Cara, tá tudo aí no PubMed, né? Se você abrir hoje, né, os papers e olhar lá, os papers são os artigos científicos. Doença de Crohn, querendo ou não, uma das suas bases que levam ao seu processo patológico é porque a microbiota daquele sujeito ela está em estado de disbiose. Síndrome do intestino irritável, do mesmo modo. Obesidade, diabetes mellitus, síndrome metabólica. Então, várias doenças, aparentemente, uma das bases da sua patologia, né, a disbiose está associada. Eu não estou falando aqui que é literalmente a disbiose que leva ao processo de adoecimento, não é isso. Pode ser também e provavelmente contribui, com certeza. Mas não é a base principal da maioria das doenças, mas existe essa associação, entende? E é daí que tu tem que aumentar teu grau de consciência e entender que tu tem que cuidar sim da tua microbiota intestinal, né, para que ela esteja sempre nesse estado, repito, o contrário da disbiose, que é de eubiose. E aqui vem outro ponto que é exatamente o que eu queria chegar com vocês, que, cara, a melhor forma de mudar, né, existem vários fatores que alteram a tua microbiota, isso é um fato. Se você toma, por exemplo, antibióticos demais de forma desnecessária, né? Enfim, tem vários. Se você pega infecção ou gastroenterite, querendo ou não, isso também pode levar ao estado de disbiose, mas, cara, principalmente o que tu come. É exatamente isso. Você hoje tem um pleno poder de melhorar a tua microbiota intestinal através do que tu come. Essa é a principal forma de longe, velho. Porque todo dia tu tá comendo, tu não tá tomando antibiótico todo dia.
tu não pega infecções virais, gastroenterites, né, rotavírus, seja lá o que for, essas diarreias que você pega, né? Você não pega todo dia, mas todo dia tu tá comendo, entendeu aí? Então, cara, a melhor forma que tu tem para mudar, seja para bem, né, para o melhor, ou seja para pior, é através da comida, né? Por isso que eu falo aqui, voltem a comer comida de verdade. Então, assim, pessoal, hoje as dietas mais modernas, né, essas dietas que tem mais junk food, que é comida de baixa qualidade, a gente já tem várias maneiras de comprovar isso, de que esse tipo de planejamento, esse tipo de padrão alimentar, ele piora o estado desta microbiota intestinal. Não é à toa que países, tem vários trabalhos também mostrando isso, que países mais desenvolvidos, como por exemplo lá nos Estados Unidos, quando eles vão medir a diversidade das bactérias do americano, cara, é bizarro, velho. Eu trouxe até aqui, ó. Eu sei que não vai dar pra ver muito bem, mas eu deixo as referências aqui pra quem quiser. Então, se você ver aqui nesse gráfico azul, ó, aqui, né, Estados Unidos da América, aqui são povos que vivem mais em regiões rurais e em países menos desenvolvidos. Então, olha só o tamanhozinho aqui da barrinha azul que representa a diversidade das bactérias dos americanos comparado com povos de países menos desenvolvidos. Então, quanto mais tu tem acesso a comida de baixa qualidade, obviamente pela falta da virtude da temperança, tu vai comer, velho, é verdade. Vai pro supermercado com fome. Imagina que um almoço, tu conseguiria comprar um almoço por $5, né? Um hambúrguerzão lá, completo lá, né? Tudo super size lá, a maior batata, o maior sanduíche, o maior corpão de refrigerante por $5. Claro que tu ia comer, é muito provável, né? Porque é muito tentador, né? É por falta exatamente do nosso processo de autocontrole, autodomínio. A gente já conversou isso sobre algumas lives aqui, né? As nossas paixões interiores, né? A falta das nossas virtudes, que a gente nem se fala mais de virtude, é muito bizarro isso. A gente vai, né? Hoje o que mais se prega por aí é a ideia do viva seus próprios anseios, viva a vida da forma como você quer, né? Não viva o melhor para ti, viva da maneira que você quer. Então é muito bizarro. Então, para você ver como o que você come pode afetar diretamente a qualidade da tua microbiota intestinal, cara. E o que eu vejo aí é exatamente uma batalha errada. Tem muita gente desencorajando o consumo de comida de verdade, que é um negócio que a gente já vem conversando aqui por muito tempo. Então tem gente pedindo para que tu pare de comer trigo. Farinha de trigo integral, por exemplo, galera, tem uma fibrazinha prebiótica que a gente chama de amido resistente. O amido resistente, como o próprio nome sugere, ele é resistente porque ele resiste ao processo de digestão, chega até o teu colo intestinal, onde de todo o teu intestino é onde compõe ali a maior quantidade de bactérias. E lá as bactérias fermentam ele e produzem uma moléculazinha que a gente já conversou também em outro momento, que é o butirato. E esse butirato tem inúmeros efeitos benéficos para a tua saúde. O butirato, por exemplo, é uma das moedas que a tua microbiota intestinal te paga quando tu come fibra. O butirato tem um efeito anti-inflamatório no teu intestino. Ele consegue meio que equilibrar a tua resposta de imunidade. Ele também tem um efeito antiproliferativo, o que muitos chamam por aí de anticâncer, né? Eu evito falar um pouco essas palavras porque, enfim, você pode usar isso de forma muito maldosa, inclusive, né? Se você quiser, através do teu discurso, conquistar algumas pessoas. Por isso que eu uso mais a palavra antiproliferativo, certo? Mas, enfim, entendeu aí? Então, assim, você para de comer comida de verdade e automaticamente você vai reduzir uma grande quantidade de alimentos que poderiam estar fazendo bem para a tua microbiota intestinal. Entende? Então, tem muita gente parando de comer laticínios. Cara, laticínios, eu até postei uma story agora e aí eu fiz 1 litro de iogurte natural. Velho, é nos alimentos fermentados que de longe tu vai conseguir a melhor quantidade de probióticos. A gente vai fazer uma live, possivelmente amanhã, onde eu vou explicar que é probiótico, qual a diferença de você suplementar ele em cápsula, comendo um alimento fermentado, entende? Então, assim, por isso que eu falo, voltem a comer comida de verdade. Vocês, né, a galera tá lutando a batalha errada. As pessoas estão desencorajando, né, que vocês comam comida de verdade, e não é bem assim. Você, né, o foco principal aqui deveria desencorajar o consumo de alimentos processados, né? Ultraprocessados, processados, e não que é comida de verdade. Com exceção daqueles pontos bem, né,
de exceção, que são pessoas que têm intolerância à lactose, alergia à proteína do trigo, doença celíaca, beleza. Síndrome do intestino irritável, vez ou outra tu vai ter que dar ali um restringido em algum grupo alimentar. Mas, cara, na maioria das vezes não vai ser necessário para a maior parte das pessoas, velho. Tu tem que voltar a comer comida de verdade, certo? Então deixa eu ver se tem mais um ponto aqui. Eu acabei falando já que era sobre que o interessante é que a microbiota intestinal, pessoal, além de conferir saúde para o teu próprio intestino, ela também consegue conferir saúde para todo o teu corpo. Essas moedas que elas vão te dando quando você come fibra, né, elas têm ações in situ, que a gente chama, que é exatamente naquela região do intestinal, mas também em regiões fora do teu intestino. Beneficia o teu fígado, por exemplo, tá? Beneficia até o teu cérebro, por exemplo, essas substâncias. Entendeu? Então é só para você ver que ter uma microbiota intestinal em estado de eubiose saudável, aparentemente não vai só influenciar beneficamente, positivamente no teu intestino, vai muito além disto. Entende aí? Então, assim, exatamente por conta dessas substâncias, né, que eu falei, elas moram lá, mas elas pagam aluguel, né, aluguel. Então é exatamente isso. Então, cara, tu começar o dia comendo um iogurte natural, por exemplo, que já tem um probiótico, tu bota lá uma aveia, a aveia também tem este amido resistente, que é uma fibra prebiótica, depois a gente vai conversar melhor sobre isso. A aveia também tem a beta-glucana, que é outra fibra também prebiótica. Velho, tu tá dando um combo, né, de nutrientes que teu intestino precisa logo para começar o dia. É por isso que eu defendo muito essa ideia de... né, eu já fiz até um live aqui sobre café da manhã. Cara, comece o café da manhã comendo uma boa quantidade de proteína, algum laticínio, especialmente fermentado se possível, e adicione fibra a ele também se possível. Aveia, chia, qualquer outra que você gostar mais, né? Linhaça, enfim. Certo, galera? Então é isso, tá? A ideia da live hoje é ser um pouquinho mais rápida, eu vou começar a trabalhar hoje um pouco mais cedo. Mas voltem a comer comida de verdade. Ter uma qualidade da tua saúde intestinal é diretamente proporcional a ter uma qualidade também a tua microbiota. Então funciona mais ou menos assim. Você come bem, tua microbiota fica boa e teu intestino fica melhor ainda. Certo? Então coma com mais qualidade, não tenham medo. Óbvio que tem pessoas que assistem aqui depois e vêm falar comigo que tem sim condições mais específicas, né, de intestinais mesmo, doenças autoimunes, outros tipos de síndromes, mas velho, ainda é possível você comer comida de verdade e você tem que fazer isso a maior parte da tua vida, velho. Tu vai passar a maior parte da tua vida comendo o que afinal? Entende? É comida de verdade, certo? Então é aí que você nesse momento precisa de um nutricionista para te orientar melhor sobre isso, para saber quais são os tipos de alimentos que você pode estar comendo naquele momento, e é assim que a gente trabalha, certo? Mas não deixe de comer. Existem 4 Fs que eu gosto de chamar, que são os 4 Fs da saúde intestinal, e provavelmente a gente vai conversar sobre isso amanhã, mas só para dar uma palhinha. Primeiramente, todo dia você deveria estar consumindo o quê? O primeiro F vem de fibers, né, que são as fibras, e não é qualquer fibra. É quase claro que quanto mais fibra você consumir, melhor, vai sempre te fazer bem. Mas existem, pessoal, diferentes tipos de fibras, onde uma fibra consegue ter um efeito mais prebiótico do que a outra, e vice-versa. Entende? O segundo F são os fitoquímicos, que são exatamente as substâncias que você encontra principalmente nas frutas. É por isso que, cara, volte a comer comida de verdade. Fruta todo dia, velho. Nem que seja uma porção por dia, pelo amor de Deus. Qual é a dificuldade de tu estar comendo uma fruta por dia? E é por isso que na live do café da manhã eu falei, cara, o melhor momento para tu comer fruta normalmente é pela manhã, porque se tu não comer lá, tu não vai comer no restante do teu dia. É muito difícil disso acontecer, devido à correria, às dificuldades, enfim, do teu dia, tá? O outro F, na verdade são termos em inglês, né? São as bioactive fats, né? Que são as gorduras boas, que são as gorduras poliinsaturadas. A gente também vai conversar melhor sobre isso. E o último F são os ferments, né? Que são os fermentados, que é o que eu sempre venho batendo na tecla aqui. A gente vai conversar sobre isso direitinho em outro momento. Beleza, mas cara, todos os dias você tem que estar comendo essas 4 coisas para ter um intestino saudável. Não é simplesmente só
Ah, vou tomar probiótico, acabou-se. Velho, não vai adiantar nada tu tomar probiótico se tu não come bem. Certo? A gente vai conversar sobre isso também em outro momento. Beleza? Então faça isso. 4 Fs da saúde intestinal. Fibras, fitoquímicos, gorduras boas, né? Bioactive fats, e fermentados. Dentro, obviamente, das suas limitações. Tem pessoas que vão normalmente conseguir comer esses 4 e não sentir nenhum tipo de sintoma intestinal, já que outras pessoas, repito, que tem algum problema intestinal real e concreto, podem sentir, então a gente muda ali. Não, então tenta, ao invés desse alimento fermentado, come este outro, enfim. Certo? Beleza, pessoal, a Rosana aparecendo. Até já, né, Rosana? Hoje é o nosso acompanhamento também. Certo? Fiquem com Deus. Tenha uma boa semana. Estamos na Semana Santa, né? E é isto. A gente se vê possivelmente amanhã. Creio eu, se tudo der certo. Beleza? Um abraço.